Fala aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí com mais um vídeo de história aí para vocês, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, depois aí de uma semana de Covid, tá? Né? Peguei Covid aí no domingo, né? Enfim, foi manifestado durante essa semana inteira aí, né? Quer dizer, peguei antes, né? Mas os sintomas começaram no domingo, tá? E prevaleceram durante a semana inteira. Hoje é sábado, então dura aí uma semana, um pouquinho menos de uma semana, né? Segunda vai completar uma semana. Bom, enfim, tá, pessoal? Então, esse vídeo aí do retorno, né, pessoal, é para falar um pouquinho para vocês a respeito aí do islamismo, né, que é uma parte aí bastante importante aí do conteúdo de ensino médio, um conteúdo bem interessante, bem importante para a gente comentar, para a gente falar com vocês aí, tá? Então vamos falar um pouquinho do islamismo, do que vem a ser, como surgiu, certos principais movimentos dentro do islamismo, as tendências, né? Dar uma atualizada aí para vocês aí, tá bom? Para que contribua, né, pessoal, de alguma forma, para a gente consiga debater essas questões que são tão importantes aí, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal, vamos seguir aí nesse vídeo, tá? Que espero que seja um vídeo bacana aí, proveitoso para vocês, tá? Bom, pessoal, assim, a gente não pode esquecer que a gente está vendo, então, um período aí que, para o mundo ocidental, é chamado de Idade Média, certo? Que é aquele período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, né, em 476 depois de Cristo, até propriamente aí 1453, que é quando o Império Romano do Oriente, né, Bizâncio, é dominada pelos turcos otomanos, tá? Então, é um período aí de mais ou menos 1000 anos. Então, o mundo ocidental, nesse contexto, vivia o período da Idade Média, tá? No Oriente, pessoal, ali naquela região da Arábia Saudita, tá? É importante a gente enfatizar que estavam acontecendo movimentos diferenciados aí, tá? E aí a gente cai propriamente para falar do islamismo para vocês, do Islã, tá? Então, aquela região, né, da Arábia era uma região, certo, pessoal, muito importante por conta da influência das outras religiões monoteístas, como, por exemplo, o islamismo, ou melhor, desculpa, como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo. Então, o Maomé, que eu vou falar dele agora para vocês, começar a falar dele agora para vocês, ele foi influenciado, né, que foi um dos líderes, né, foi o criador, vamos falar assim, do islamismo, né, ele foi influenciado pelo judaísmo e pelo cristianismo, pelas religiões monoteístas, tá? Então, a história do Maomé é a seguinte, pessoal, o Maomé, ele era comerciante naquela região da Arábia, da Arábia Saudita, né? Mais especificamente na cidade de Meca, então ele fazia comércio, então era muito comum esses beduínos, esses comerciantes que muitas vezes traziam coisas do norte da África, certo? E passavam e faziam comércio naquela região do Oriente ali, tá? Da Arábia. E o Maomé, então, essa figura-chave aí para a gente começar a falar do islamismo para vocês, é uma figura, é uma pessoa bastante importante, então, por quê? Porque ele vai receber essas influências das religiões monoteístas, tá? E ele vai criar propriamente para vocês, né? Vai criar o islamismo, né? Para vocês também, quem quiser ser islão, tudo bem, não tem problema. Lembrando que o islamismo é uma religião, tá? Bom, galera, e aí, qual que é o Maomé? Ele nasce, né, ali no século 6, 570, e, como eu falei, comercia. E ele, num determinado momento, ele vai receber a visão, vai ter a visão do anjo Gabriel para ele, do arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel, ele vai elucidar, vai revelar uma série de mistérios para ele e vai falar justamente que, a partir daquele momento, ele deveria adorar somente um Deus, que seria Alá, e criar propriamente uma religião baseada em alguns preceitos que a gente vai falando ao longo do vídeo para vocês, tá, pessoal? Então, é justamente isso, né? E a partir desse contexto, ele vai tentar propor, né, essa religião para as pessoas, né, para aquelas tribos que viviam em Meca, né, lembrando que aquelas tribos eram tribos, todas elas politeístas, seguiam variados deuses e adoravam várias divindades, né. Ele vai propor essa religião. Tá? Num primeiro momento, pessoal, essas tribos, né, esses comerciantes, eles não vão aceitar, porque eles vão acreditar que, inclusive, o Maomé tá atrapalhando eles. Falar, Maomé, você com essa nova religião sua aí que você está propondo, é uma religião que está atrapalhando o nosso comércio. Então a gente não quer isso aqui não e vai embora daqui, que senão as coisas não vão
caminhar muito bem para o seu lado. Então, nesse contexto, pessoal, em que ele propõe, e as tribos não aceitam, ele é obrigado a sair da cidade de Meca, em 622, tá? Seguindo uma cidade mais, se eu não me engano, mais ao norte, chamada de Iatrebe, certo? Que depois virou a cidade do profeta, tá? Medina, cidade do profeta. Bom, lá em Iatrebe ele acaba fortalecendo as suas práticas, né, suas ideias, certo? Dentre elas a prática de dar esmola, a prática de jejuar, que mais? Rezar orientado para Meca, principalmente uma vez ao dia, não adoração de imagens, enfim, tá uma série de práticas, pessoal, que ele vai fortalecer em Iatrebe e ele acaba voltando para Medina, ou melhor, acaba voltando para Meca, certo? E aí ele acaba chegando em Meca, as pessoas ainda adoravam, né, ali as várias entidades, as várias divindades, ele acaba propondo, ele consegue então impor ali o islamismo com a aceitação agora das tribos aí, né? Acaba que era a adoração de várias divindades, acaba se tornando a região da adoração de um único Deus, né, que seria Alá. E o islamismo então se coloca, né, Islão, que significa submissão a Alá. Então Alá é o único Deus e esse Deus deve imperar sobre todos, governar a todos, tá? Então você deve servir a Alá, seguindo aqueles preceitos que eu falei para vocês ali, tá, galera? Então, assim, a partir disso, né, a Kaaba, que dentro da Kaaba tem uma pedra negra, que essa cor, né, ela dizem ali que está relacionada, ela ficou negra por conta dos pecados que ela absorve, né, a pedra, tá? Os pecados da humanidade, e por isso que ela seria negra, né? Ela teria esse papel, então, de um lugar, né, essa adoração onde as pessoas iriam, tá, para se redimir dos pecados ali, daquelas voltas, e sempre de vez em quando aparece na televisão, né, aquela a peregrinação das pessoas a Meca, onde as pessoas ficam dando uma volta, né, em torno de um grande paralelepípedo gigantesco, tá bom, pessoal? E aí, então, o islamismo ele vai se fortalecer ainda mais, e a partir do século VII, ele vai começar a se expandir, tá, pessoal? Vai se expandir pelo mundo aí, beleza? Bom, é interessante falar que o Maomé morre em 632, se eu não me engano. Ele vai morrer em 632, certo? E nesse contexto, pessoal, então, surgem aí os califas, os grandes califados, né? Que são, os califas são pessoas que têm o poder, tá? Tanto administrativo quanto espiritual, e cujo objetivo dos califas é justamente fazer com que a expansão do islamismo consiga se efetivar, certo? Então isso, como eu falei, vai começar a acontecer a partir do século VII. Então é o momento em que o islamismo ele consegue se expandir por toda aquela região do norte da África, né? Região que a gente fala que é o Magrebe, a África Branca, tá? Chega ali na fronteira com a China, chega na fronteira com a Índia, certo? Chega na Indonésia. Então é interessante até destacar, galera, que o islamismo, né, ou melhor, que a Indonésia é uma região que não é árabe, né, mas assim, a região que mais, onde mais tem islãos, né, no mundo aí, certo? E depois vai se expandir. Então, norte da África, né, chega ali na fronteira da China, tem algumas partes, inclusive da China, que são islãos, né, que são islâmicos, tá? Como eu estava falando. E vai em 711, se eu não me engano, o islamismo é o momento em que ele vai cruzar aquele estreito, né, aquela ligação que tem entre a África e a Europa, chamada Estreito de Gibraltar, e vai começar a se infiltrar na Europa. Então todo o sul da Península Ibérica vai se tornar muçulmano, né? E aí os islãos começam a cada vez mais seguir. Eles só não vão conseguir mais por conta de alguns eventos importantes, né? Que muitos colocam a Batalha de Tours, outros colocam 732, se eu não me engano, e a Batalha de Poitiers entre os muçulmanos e o Carlos Martel, que era o rei dos francos, né? Da dinastia carolíngia, que vai impedir que os muçulmanos adentrem ainda mais o continente europeu, tá? Então eles vão ser barrados, vão ficar mais ou menos ali restritos ao sul da Península Ibérica, tá? Então esse é o contexto então em que os muçulmanos eles conquistam ali parte da Europa, tá? Então toda aquela região do sul da Europa, né, pessoal, ou melhor, do sul da Península Ibérica, tá? Portugal e Espanha é uma região de influência árabe, ou melhor, de influência muçulmana muito importante,
certo? Aí a gente vê, né, lá naquele período da Reconquista, quando os portugueses e os espanhóis vão se juntar para expulsar os muçulmanos, então tem toda essa história que cabe um outro vídeo para falar disso aí, tá? Então, esse é o contexto, pessoal. Então, o islamismo, ele tem esses preceitos, ele está se expandindo, né? No período aí que a gente fala que é do século IX até o século XI, né? A gente fala que é um período a gente fala que é a idade do ouro do islamismo, idade de ouro do islamismo. Por quê? Porque é o momento em que os islãos, eles conseguem guardar muita coisa da cultura grega, muita coisa da cultura romana, certo? Eles se desenvolvem bastante na área das ciências, né? Da matemática, da alquimia, do pensamento, né? Da cultura, da culinária. Então, assim, é um momento bastante importante, é um momento de esplendor aí para os muçulmanos, tá? Então, a gente não pode esquecer dessa idade de ouro, né? Que é um período bastante importante aí que a gente não pode esquecer, então, tá bom? Século IX até o século XI, tá? E eles vão, então, ser... detalhe, né, pessoal, o islamismo, a gente não pode esquecer que é a segunda religião no mundo hoje, né? Então, depois do cristianismo, né, e as suas vertentes, tem o islamismo, né? Então, é muito importante a gente lembrar que ele tem bastante força no mundo, né? A religião, tá? E detalhe, você pode se tornar islão, certo? Porque é uma religião. Beleza? Tudo bem, galera? Ok? Acho que vocês entenderam aí um pouquinho do contexto, né, do islamismo no mundo, certo? E, propriamente, vamos falar um pouquinho, né, pessoal, do que vem a ser o fundamentalismo, tá? O fundamentalismo, galera, ele é... O próprio nome já te fala, né? Fundamentalismo, fundamento, né? Então, são grupos que vão buscar a se reencontrar aos fundamentos, às bases da religião islâmica, tá? E o fundamentalismo está muito relacionado a um contexto de imperialismo, né, de outros povos, né, os turcos seljúcidas, né, está relacionado a um contexto de expansão do domínio estadunidense na região ali do Oriente Médio, certo? Do imperialismo soviético, enfim. Então, é um contexto então em que estão ocorrendo mudanças, né, mudanças políticas, né, e surgem grupos que vão buscar um reencontro com os valores fundamentais do islamismo. Essa é a ideia, tá? E isso ficou um pouco mais evidenciado, né, pessoal, com a Revolução Iraniana, que aconteceu em 1979, né, quando lá no Irã, né, quando o famoso Ayatollah Khomeini, né, Khomeini ou Khomeini para muitos, tá, chega ao poder, tá, e ele tira, né, o Shah Reza Pahlavi do poder, que era uma pessoa pró-Estados Unidos, né, os Estados Unidos vai ter historicamente uma interferência naquela região, tá, e ele chega ao poder em 1979, certo, e transforma o Irã, então, numa teocracia, certo, voltada aos fundamentos do islamismo, tá, detalhe, tá, eles eram xiitas, o Ayatollah Khomeini, tudo bem? E a vertente xiita, né, que é uma vertente do islamismo, muitas vezes ela ficou relacionada com esse terrorismo, né, com esse extremismo, né? Mas a gente não pode esquecer que existem fundamentalistas que não são xiitas, mas também são fundamentalistas e muitas vezes a gente pode enquadrar, né, no que a gente chama de terrorismo, no que se popularizou a chamar de terrorismo, né, com muitas aspas aí, que é interessante a gente debater, a gente pode fazer um vídeo depois falando isso aí, a respeito desse terrorismo aí, tá? Então, assim, então, o Bin Laden, por exemplo, ele era radical, ele era fundamentalista, mas ele não era xiita, ele era sunita, tá? Por exemplo, aí, só para dar um exemplo mais importante. Esse detalhe, pessoal, xiita existiu ao longo do processo de expansão do islamismo, foram surgindo vertentes dentro do islamismo, tá? Então, a gente não pode esquecer da vertente xiita, que é a vertente que seguiria, né, seriam os descendentes diretos de Maomé, portanto, um grupo restrito de pessoas ali que se auto-intitulavam pessoas que descendiam diretamente de uma linhagem do Maomé, tá? E os sunitas que não propriamente descenderiam do Maomé, mas seguiriam os preceitos da Suna, né, que é um livro importante aí que os muçulmanos seguem, os livros de ordenamentos morais, tal, que tanto quanto o Alcorão também é importante, tá? E é isso, então existem vertentes do islamismo aí, tá? E detalhe, pessoal, uma coisa que é importante também, tá? Todo o Islão, né, a religião muçulmana, ela se predispõe a expandir a sua fé, tá? E para os islãos, tá? Da mesma forma como foi isso para os cristãos lá na Idade Média, né? Que falavam em cruzadas, né? Expansão da fé cristã,
O Islã, ele pressupõe a expansão dessa fé cristã através do que eles chamam de jihad, tá? Jihad é a famosa Guerra Santa, né? Então, é tentar fazer com que tudo que estivesse desvirtuado dos preceitos de Alá voltassem aos preceitos, voltassem ao caminho, voltassem ao eixo. Então, o objetivo da jihad era essa, né? Que, num sentido amplo, é isso, é fazer com que as pessoas olhassem propriamente para esses desvios, né? Fugindo várias questões éticas, inclusive, certo? Que pressupunha lá os preceitos do Alcorão, tá? Só que existem vertentes que seguem uma linha um pouco mais, a gente chama de pequena jihad, né? A pequena jihad é aquela ideia de que todo aquele que não é todo aquele que não é islão, ele deve se converter ao islamismo. A gente tem que levar o islamismo a todo jeito, ele deve se converter. Tá? Então, que aí pressupõe, e caso ele não se converta, ele tem que ser aniquilado, né? Então, aí isso acabou incentivando, né, com que grupos extremistas se cravassem de bombas e se estourassem no meio das pessoas, tal. Então, isso a gente fala que é a pequena jihad, tá? Então é isso, pessoal. Acho que acredito que tenham dei uma visão um pouquinho aí do que foi o islamismo para vocês, tá? E a gente vai trabalhando aí com vocês nos próximos vídeos, tá? Assuntos também que caminham nessa área, sempre para a gente entender aí o processo, né? Se a gente trazer as questões, as dúvidas aí, tá? De um jeito bem bacana, não tão professoral aí, tá? Mas que vocês consigam debater, deixar aí os comentários, tá? Para a gente seguir, né? Na nossa discussão, porque sempre importante, né, pessoal? A gente fazer as coisas também pelo nosso gosto, né? Porque, sei lá, você viu um vídeo que você gostou, você leu um texto que você achou bacana, um filme, tá? É sempre importante o gosto, né? Acho que em primeiro lugar, né? O prazer de conhecer um assunto, ver um livro, né? Escutar uma música que tem a ver com o assunto, enfim, tá? É sempre o gosto que acho que deve ser levado em primeiro lugar, beleza? Pessoal, um grande abraço, é isso, tá? Acredito que tenha passado a mensagem para vocês, beleza? Se você gostou aí do vídeo, tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, se inscreve no canal, dá um like aí, beleza? Se você gostou, tá bom? Se você quiser dar uma ajuda aí, tá bom? Eu agradeço, tá? Compartilha esse vídeo aí, beleza? Se você gostou, tá? Se isso foi importante, se isso te ajudou de alguma forma, tá, galera? Ok? Grande abraço, fiquem bem, tá? Usem máscara, tá, pessoal? Porque, assim, não é legal pegar Covid. Eu peguei a Covid leve, tá? Consegui, de certa forma, mas foi tenso. Não é legal, não. Pegar os sintomas é muito ruim, tá? Grande abraço, se cuidem e a gente vai se falando aí, tá, pessoal? Até mais, até!